Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre administração de e-mail e campanhas, tá? Sabemos aí que existe uma série de serviços, né, disponíveis na internet, como os autoresponders, que controlam as nossas campanhas, controlam os e-mails que a gente envia, se eles estão sendo bem recebidos, bem recepcionados ou não. Mas tem um caso um pouco mais sério, né, que seria justamente e nós mesmos, como nós vamos controlar esses nossos e-mails e campanhas caso nós não tenhamos aí esse autoresponder, né? Alguns controlam no caderno, outros controlam com Word ou mesmo na planilha do Excel. Então, eu como também um afiliado, tive a necessidade de desenvolver um sistema que também pode ajudar vocês, tá? Então, é um sistema, ele é chamado de personal mailing. O que é esse personal mailing? Seria justamente nós mesmos controlando as nossas campanhas, agendando essas campanhas para serem enviadas. Se você não tem um autoresponder que trabalhe para você, você mesmo vai poder selecionar os seus e-mails, enviar, saber a data da campanha, programar essas campanhas. Caso você se esqueça, o sistema também vai te mostrar que existem campanhas em aberto para que você possa estar enviando para os nossos usuários, né? As pessoas que irão receber, os nossos clientes que irão receber as nossas campanhas. Isso é muito bom. Então, procurando dentro da minha necessidade, eu acredito que também vai ser muito importante para que vocês possam usufruir desse sistema, tá ok? Logo depois da apresentação desse vídeo sobre esse sistema do personal mailing, eu vou deixar a descrição para que vocês também possam ter acesso a ele, ok? Vocês vão poder assistir novamente. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes distintas. Aqui a primeira parte é a apresentação do sistema e a parte de cadastros. A segunda parte seria a parte justamente de como montar essas campanhas, entender como ela funciona para que você possa se auto-administrar. Afinal, nós precisamos ganhar tempo, não é? Como o Conrado Adolfo diz, nós precisamos ter as 3 liberdades, não é? Porque a liberdade de tempo é muito importante para nós que temos às vezes até outros afazeres, ok? Então eu vou fazer a demonstração do sistema, vocês irão assistir o primeiro vídeo, em seguida vocês também poderão clicar ou aguardar o segundo vídeo, e o nosso terceiro vídeo seria justamente as considerações finais, para que você possa ver se ele é interessante ou não para você, tá ok? Então, dentro de instantes, vocês poderão assistir a primeira apresentação do vídeo do Personal Mailing, que é o nosso sistema de controle de e-mails e campanhas. Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Então vamos conhecer o nosso programa, o Personal Mailing. Aqui nós temos já o ícone dele, né, com o nome Personal Mailing. Damos aí o clique para chamar o programa. E nós temos então a tela do sistema Personal Mailing, sistema de controle de e-mail e campanhas. Vou explicar novamente que é um controle que você mesmo vai fazer se você não tiver o seu autoresponder, se você faz o seu controle com algumas anotações ou bloco de notas ou Word, Excel, mas aqui ele dá mais ou menos um parâmetro de você ter um controle da situação dos seus e-mails e das campanhas futuras que você terá. Nós temos aqui na tela inicial 3 botões. O botão cadastros, o botão campanhas e o botão fechar. Ao clicarmos em cadastro, tá? Nós temos aí a nossa primeira tela, que é o que nós vamos ver nessa primeira parte do vídeo, tá? Vou fazer uma simples apresentação para você. Nós temos em cima gerenciamento de e-mails, né? E grupo pessoas. Nesse campo grupo pessoas, quando eu clico em um dos itens em e-mail selecionado, ele vai me mostrar quem é a pessoa que eu selecionei. Por que isso? Eu estou supondo que eu não tenho nenhuma informação desse arquivo texto, né, dessa listagem texto, que dentro dela tem os membros com seus devidos e-mails,
que serão enviadas essas informações futuras dentro de uma campanha. Muito bem, então eu vou cadastrar o X mulheres. Tinha lá, gerei uma nova listagem, independente da campanha, mas eu dividi cada um com seus devidos nomes, ou pode ser veterinários ou cabeleireiros. Aqui coloquei nomes apenas para exemplos, né? X mulheres, X homens e X times, para que a gente possa entender como funciona o cadastramento. Feito isso, eu tenho o botão gerar listagem. O que ele vai fazer? Vai extrair de dentro do X mulheres e vai me gerar uma listagem para minha base de dados. Entendeu? Então, ao clicar aqui, ó, pode perceber que no total eu tenho 000. Por quê? Porque ainda não gerei essa base de membros aqui. Então, ao clicar aqui, ele me faz uma pergunta, uma confirmação, né? Não se esqueça de gerar a base de dados antes de iniciar a inclusão. Ok, eu vou explicar isso também. Clicando isso, já me deu um total. Ele me informou que dentro da minha lista X mulheres, eu tenho 12 membros, 12 pessoas com e-mail. Para isso é necessário gerar a base de dados. O que a base de dados vai fazer? Ela vai criar um número para ela aqui nesse item com um grupo. Tá? Nome, grupo, número, grupo. Para quê? Porque mais adiante também nós vamos entender. Então, a partir do momento que eu gerei o grupo, ao ser armazenado aqui, ela vai me trazer as informações, que é a seguinte: essa listagem X mulheres tem um código X, pertence a esse grupo X, está aqui na minha base de dados cadastrada dia tal. Então, podem perceber, tem um código, o e-mail, a data de cadastro, certo? E um campinho aqui ativo, que depois eu vou explicar um motivo interessante também, tá? Vamos fazer isso passo a passo. Então, após ter selecionado, gerado a listagem que já me deu um total, eu vou gerar o grupo e a base. Pronto. Agora eu tenho aqui, olha, já gerou 19 X mulheres TXT. Olha que interessante, tem uma mensagem escrita lá: para selecionar, né, vamos ver aqui, olha. Para selecionar membros do grupo, clique na coluna código. Por que ele me explica isso? Porque se eu quiser visualizar quais são os membros que estão dentro daquele grupo, ou a quantidade de pessoas, ao clicar nesses campos, ele vai me selecionar aqui apenas membros daquele grupo que eu cliquei. Agora tem uma coisa interessante, eu ainda não tenho ninguém do grupo 19 aqui na minha listagem, tá ok? Ela não vai encontrar ninguém. Claro, eu preciso fazer o que após gerado o grupo? Agora eu vou incluir eles aqui na minha base de dados. Perceba que ao clicar só no primeiro, já me gerou que essa ana@email.com, ela é do grupo 19, então faz parte das mulheres, ok? Se faz parte só que eu não incluí o resto ainda. Para que eu possa fazer a inclusão, eu posso selecionar posso colocar todos, posso colocar o primeiro, o segundo, mas eu não quero o quarto, coloco o quinto. Então, isso daí é uma coisa manual, mas é rápida demais, tá? Claro que você consegue fazer isso, se você tiver 1000 e-mails para incluir em menos de 15 segundos, apenas com a ponta do dedo você consegue fazer isso. Então, agora, eu cliquei lá no primeiro, né, que é o da ana@email.com, eu vou incluir agora o restante. Tá? Vou incluir o restante. Olha lá, o segundo entrou, mas porque eu cliquei na Antônia. Mas se eu pegar na seta direcional cima, para baixo, para lateral, que aponta para baixo, olha que rapidinho, pronto, acabou. Já incluí todos os membros do arquivo mulheres. Ela está presente aqui com o código de grupo 19 e e-mail 19. Prontinho, beleza. Isso é um procedimento rápido. Você pega a coisa mesmo, você clica lá, já baixa todo ele, já gera a base de dados e já insere totalmente. Então ela já existe no meu banco de dados, tá ok? Que é o meu banco de dados principal master, que vai armazenar todos os e-mails que eu for incluindo. Agora eu vou incluir o de times. Pronto, cliquei lá, olha, esse cara eu não tenho na minha base de dados. Vou incluir times, tá lá, times.txt. Eu vou gerar a listagem, então não tenho nada aqui.
gerar listagem. Ok. Opa, olha lá, gerei a listagem, mas vou girar também a base de dados. Opa, agora, X times, está aqui, ó, X times, e aqui todos os nossos membros. Mas ele ainda não foi para o arquivo de dados. Simplesmente criei o grupo, gerei a listagem, mas eu vou incluir na minha base de dados. Cliquei no primeiro, seta para baixo, tá todo mundo lá. Tá todo mundo aqui, olha. Aqui, tá bonitinho, tá vendo? Grupo 20 de times, 19 de mulheres, o de 20 de time, lá o Ceará, Curitiba. Então, basicamente, todos esse conceito de cadastro é isso. Seleciona o arquivo texto, gera a listagem dos membros, cria o grupo, inclui no nosso banco de dados, ok? Interessante. Se eu quiser, no caso, supondo, eu quero saber se eu tenho lá no meu banco de dados, vamos supor, o Flamengo. Se eu colocar só Flamengo aqui, ele vai me localizar. Posso colocar parte dele, 4 letras, o e-mail inteiro, mas se de repente eu tenho 1, 2, 3 Flamengos com grupos separados, eu não posso fazer um mailing com repetição, né, desses e-mails aí. Então eu preciso visualizar. Quando eu coloco aqui nesse campo, eu clicar em pesquisar, olha lá, ele me informou que existe lá um acf.flamengo, o alvinho@flamengo, mas são diferentes. Tá? Olha lá, Castelinho Flamengo, Cel Flamengo, GJCS Flamengo e aí por diante. Tá? Então são os membros que fazem parte desse grupo, tá? Desses e-mails. Agora, se eu colocar simplesmente Flamengo @e-mail, ele vai me pesquisar. Olha lá, só me achou do nosso exemplo flamengo@email.com. Não foi buscar os outros lá que estão em outros arquivos que nós temos cadastrados aqui, ok? Então eu posso fazer essa busca por um exemplo do Flamengo, mas eu não quero mais, eu quero saber se eu tenho lá o Ceará, né? Ceará e-mail, eu quero mandar um e-mail pro time do Ceará, um exemplo, tá, gente? Não é válido porque é Ceará@email. Só coloquei isso para que a gente possa entender como funciona. Então, vou pesquisar. Olha lá, tenho lá o Ceará@email. Interessante. Aqui eu tenho um campo chamado ativo. Esse ativo eu posso incluir um sim, tá? Um sim. Colocar ali maiúsculo, tá? E um não. Ele vai me fornecer, se eu tiver algum problema de retorno, mandei uma vez o e-mail para esse nosso membro da nossa lista, primeira vez deu errado, a segunda deu errado, eu já cancelo, eu entro aqui e coloco não. Por quê? Porque depois eu vou selecionar todos esses e-mails que estão com não e não vou enviar mais e-mail para eles. Entendem o seguinte, como os autoresponders eles são internacionais, eles também exigem que são e-mails válidos. Então é importante que você também, ao criar a sua lista, que é uma coisa, o personal mailing também exige isso de você, que você ao criar a sua listagem, que você tenha certeza que seja e-mails válidos. Claro que entre esses e-mails válidos, a pessoa pode chegar no mesmo dia, cancelar, abrir um outro e aquele retornar. Se retornou uma, 2 vezes, você já vai lá, entra na sua base de dados, procura esse que retornou, porque você certamente deve ter um e-mail de retorno, né, para que você possa verificar o que voltou, o que não voltou, o que foi confirmado, e você pode dizer sim ou não aqui, para deixar sempre sua listagem enxuta e não deixar repetições, que eu posso, vamos supor, você conseguiu uma listagem do Facebook com alguns e-mails, mas um é amigo do X, o X é amigo do Y, e quando você vai solicitar e você percebeu que voltou uma vez e você vai fazer uma pesquisa desse retorno, você vai ver que ele está em vários grupos. Então quando você separa essa pessoa que está em vários grupos, você já vai verificar em que grupo ele está. Então eu vou separar aqui, vamos separar aqui o X homens. X homens é o 19, tá? X homem, ele é o 19. Então eu vou criar o 18, né? Ele não me apareceu ninguém aqui. Não me apareceu ninguém aqui. Claro, porque eu tinha excluído, tá?
Mas se eu voltar e colocar no X mulheres, olha, já me abriu somente o pessoal do grupo das mulheres. Tá lá. Célia, Antônia. Se eu colocar, olha que interessante, eu vou colocar apenas um Ana aqui, ó. O Ana. Eu quero saber se eu tenho o Ana no meu e-mail. Retornou um Ana. Tá lá, apareceu um monte. Tá? Com certeza eu fiz essa pesquisa e apareceu um monte. Se eu clicar no total de registro, eu tenho 377 Ana, porque ele achou essa pessoa com Ana no meio. Mas se eu colocar o Ana arroba e-mail e pesquisar, ele vai me trazer arroba email.com e trouxe a Joana. Olha que interessante, Joana. Ana arroba e-mail. Então já tenho duas pessoas que terminam com Ana. Eu já sei, eu vou filtrando, vou enxugando até chegar onde eu quero. Tá? Isso é um trabalho que, na verdade, o seu dia a dia, se falar hoje eu vou tirar para fazer isso, é como diz, né, os fatores. Você tem tempo. Se você tem tempo, você vai ter que também conseguir administrar o seu sisteminha, mas isso é mais para busca, para evitar de ficar mandando e-mails errôneos, e-mail que retorna, aquelas mensagens desagradáveis até que se transforma no spam. Agora, eu também posso, nesse caso, organizar toda a minha base de dados, supondo que todas as listagens que você tem já estão na base de dados, organizar ela por nomes. Então pode perceber que daqui a pouco ele vai nos retornar, pronto, eu já tenho lá, tá? Deinha, Má, e aí dos restantes dos e-mails está tudo por ordem e ordem, tá? Vou deixar aqui um pouquinho nessa tela. Normalmente, gente, a gente não tem o costume de pegar uma listagem e ficar colocando um a um. Então o sistema ele pega a tua listagem e joga todo mundo. Agora, quando você quiser fazer um pente fino, uma limpeza, você pode usar essa tela e verificar qual é mais válido, qual não é mais válido, qual é o adequado, qual o melhor e-mail para você poder fazer o seu trabalho. Sendo feito isso, a sua preocupação depois é só adicionar e preparando as campanhas e separando esses e-mails, ok? Muito bem. Agora, outro cadastro que nós temos muito interessante aqui, que é justamente o cadastro da campanha, tá? E para falar sobre a campanha, depois a gente vai fazer um feedback novamente, né? No terceiro vídeo, que vai ser o resumo dos dois rapidinho. E nós vamos falar sobre como nós preparamos as nossas campanhas utilizando as informações que nós fizemos nesta primeira parte do vídeo. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.